garota legal é linda. A garota legal é compreensiva. Ela nunca se irrita. Ela apenas sorri de forma amorosa e deixa o homem fazer o que ele quiser. Quando Gillian Flynn escreveu essas linhas em seu romance e David Fincher as materializou nas telas em 2014, o mundo do audiovisual não foi apenas apresentado a uma psicopata inesquecível. Nós fomos colocados de frente com um espelho incrivelmente desconfortável. E Midan sabota, ela manipula cada detalhe ao seu redor, ela finge o próprio sequestro e chega ao assassinato bruto. No entanto, a pergunta que ecoa há mais de uma década nos fóruns de cinema, nas redes e na teoria feminista é simples, mas perturbadora. Por que o mal praticado por ela nos causa um desconforto muito maior, mais profundo, mais visceral e mais indignantes do que aqueles atos praticados por Walter White em Breaking Bad ou Tony Soprano em Os Sopranos? Hoje, nós vamos desestabilizar a dicotomia histórica da personagem feminina no cinema e na literatura. Nós vamos analisar a eterna oscilação entre a santa e a puta, a vítima pura e a femme fatale demoníaca. Vamos entender por que a fúria feminina calculada quebra o pacto social da ficção e também por que a vilã moralmente imperfeita é o reflexo mais honesto da nossa própria humanidade. Para compreender o tamanho da ruptura causada por Amy Dunne, nós precisamos primeiro escavar as fundações da narrativa ocidental. Historicamente, a literatura e o cinema operaram sob uma lógica binária extremamente rígida quando o assunto era o corpo e a mente das mulheres. Na crítica cultural, nomeamos isso como a dicotomia da Madonna puta, um conceito mapeado na psicologia e na teoria literária. A mulher, no papel ficcional, quase sempre serviu a dois propósitos puros. Ou ela era o farol moral inabalável da história, a mãe que se sacrifica, a esposa paciente, a anja do lar. Ou ela era a força destruidora que usava o sexo e o engano como armas fatais. Contudo, entretanto, todavia, a literatura já ensaiava implodir essa dinâmica há séculos. E para isso a gente precisa voltar lá atrás na literatura clássica e pensar em personagens como Lady Macbeth, de William Shakespeare. A Lady Macbeth não é tomada por uma loucura passional ou um impulso impensado. Ela vai ali arquitetar todo um regicídio com a compostura extremamente estrategista de um militar de alta patente. No entanto, para que o público ali da época aceitasse toda essa construção da personagem feminina, toda a ambição que Lady Macbeth tinha, isso, claro, né, em destruir o arcabouço moral da sociedade, William Shakespeare acreditou que a personagem precisava ali clamar aos espíritos. E aí que nós temos talvez uma das frases mais famosas e emblemáticas escritas por ele: "Desfeminizem-me aqui e encham-me da coroa aos pés da mais espantosa crueldade." Em defesa dele e de outros autores de sua época, o pacto social daquela geração exigia isso. Ele exigia essa premissa de que para que a mulher fosse cruel, ambiciosa ou estrategista, ela precisaria então abdicar de sua própria feminilidade. Conforme a gente avança para o século XIX, a gente vai se deparar ali com obras de Tolstói e Gustave Flaubert, e com personagens como a Madame Bovary ou até a Anna Karenina. Elas não são vilãs perigosas ou assassinas, mas elas incomodam o público profundamente porque elas são movidas pelo próprio desejo. Mas aí eu te pergunto, qual que foi a resposta dessas obras para esses tão chamados desvios? Foi o suicídio compulsório dos próprios autores para tentar resgatar de alguma forma a ordem moral da época. Como bem demonstrado na obra crítica The Mad Woman in the Attic, das pesquisadoras Sandra Gilbert e Susan Gubar, a mulher na ficção tradicional sempre foi enquadrada em dois extremos: a heroína submissa ou a louca no sótão. Quando uma personagem recusa ambos os papéis, ela desmantela toda a engrenagem patriarcal da narrativa. O verdadeiro choque que Amy Dunne causa no espectador não reside na atrocidade de seus atos, mas sim em sua lucidez estarrecedora. Amy Dunne não atua sobre o domínio de uma histeria descontrolada. Amy executa uma engenharia social perfeita. Analisando a raiva feminina no cinema contemporâneo,
percebe-se que Amy funciona como uma subversão radical da clássica femme fatale. Ela não vai utilizar o corpo apenas para seduzir um detetive ingênuo. Ela utiliza o seu conhecimento profundo sobre os estereótipos de gênero da sociedade para encenar muito bem o papel da vítima perfeita. Ela compreende que o público e os meios de comunicação gostam de consumir conteúdos que retratem a esposa perfeita. E é aí que ela decide entregar exatamente esse espetáculo para a mídia. O pecado de Amy Dunne é a sua própria lucidez. Ela vai expor com clareza matemática que a feminilidade dita ideal nada mais é que uma performance diária extremamente exaustiva. Ao ridicularizar todo aquele mito da garota legal, que é basicamente aquela mulher que vai aceitar todas as falhas do parceiro com um sorriso no rosto, nunca vai reclamar de nada, aproveita para dar voz ao ressentimento acumulado por milhares de mulheres que acabam se moldando inconscientemente e diariamente às expectativas idealizadas por outras pessoas. A Amy nos obriga a indagar uma questão absurdamente incômoda. Se a doçura e a docilidade feminina foram apenas uma construção social adaptativa, o que resta por baixo quando essa maquiagem é inteiramente removida? Esse desconforto com a moralidade feminina não é exclusivo de Amy Dunne. Ele se desdobra em variações fascinantes pela literatura e pelas telas. Em A Leste do Éden, o autor John Steinbeck concebeu Katie Ames, uma figura que encarna o pesadelo supremo da ficção clássica, a vilã sem traumas justificáveis. Katie não age por vingança ou por um passado doloroso. É perversa por escolha deliberada. Usa sua estética angelical para manipular, destruir e abandonar os próprios filhos sem demonstrar o esperado instinto materno. O pavor que Katie e Amy despertam é exatamente o mesmo. A quebra radical da ilusão de que as mulheres possuem uma inclinação biológica inata para a empatia e o cuidado. A mesma régua moral desproporcional opera sobre personagens contemporâneas como Steve Roy na série Succession. A audiência perdoa com facilidade as atrocidades éticas de Kendall ou Roman Roy, atribuindo suas falhas aos traumas provocados pelo pai. Porém, exige-se silenciosamente de Steve uma compostura ou aliança moral superior. Quando Steve joga o mesmo jogo corporativo, frio e egocêntrico de seus irmãos, o público a julga com um rigor infinitamente maior. Mas por que, afinal, o mal praticado por mulheres gera essa rejeição tão visceral? A resposta reside no duplo padrão com o qual a sociedade faz o policiamento das emoções. Quando a raiva, a ambição implacável ou egoísmo são expressos por personagens masculinos, a cultura tende a traduzi-los como profundidade psicológica, genialidade incompreendida ou liderança trágica. Observamos figuras como Walter White, Tony Soprano ou Patrick Bateman e enxergamos homens complexos, moldados pelas dores de um mundo injusto. Quando essas mesmas emoções, a fúria, a ganância e a rejeição da moralidade, são manifestadas por mulheres, a narrativa social frequentemente as enquadra como histeria, desvio psiquiátrico ou maldade pura. Como vai apontar Laura Mulvey em seus estudos clássicos sobre o male gaze, ou o olhar masculino, ela aproveita para reiterar a crítica cultural contemporânea sobre a raiva feminina. O vilão homem ou o anti-herói masculino são perdoados porque já fomos condicionados a aceitar que o poder masculino exige sacrifícios e violência. A vilã mulher, no entanto, comete um crime considerado 1000 vezes pior. Ela vai abdicar daquele papel de cuidadora do mundo. É exatamente por isso que essas obras não representam um retrocesso moral, mas sim uma libertação narrativa indispensável. Elas reivindicam o direito feminino à complexidade total, o que garante também o direito à monstruosidade. Mulheres reais não são apenas santas abnegadas ou vítimas indefesas aguardando resgate. Elas são humanas, e ser plenamente humano significa carregar o potencial de ser brilhante, imperfeito, furioso e, quando necessário, terrivelmente mau. A sufocante dicotomia das personagens femininas nas artes só deixará de existir quando superarmos a obrigação que as mulheres precisam existir como uma bússola moral da ficção. Nós não precisamos admirar as escolhas de Amy Dunne, contudo,
A gente precisa ter maturidade para entender o que o nosso próprio desconforto diante delas revela sobre as nossas próprias expectativas. Enquanto a cultura insistir em punir a raiva feminina com o carimbo da loucura, enquanto celebra a violência masculina com o selo da complexidade do heroísmo, essas personagens continuarão provocando reações extremas. E talvez esse seja o grande papel principal da arte. A arte não precisa nos fornecer respostas fáceis ou consolos morais, mas sim desalinhar as nossas certezas com verdades incômodas que passamos a vida inteira tentando ignorar.